Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos de volta a mais um Chá com Tech. Sim, bem-vindos de volta. Feliz 2023, eu sei que eu estava sumindo, mas aqui estou de volta e quem sabe para mais uma temporada de Chá com Tech para vocês. E hoje o tema é muito legal. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de ChatGPT e todo mundo quer saber disso. E hoje eu vou te dar tudo o que você precisa saber para você não perder o seu emprego. Sim, meus amigos, tem muita gente preocupada e hoje a gente vai discutir isso juntos. Vamos nessa? Mas antes, claro, aquece aquela água, escolhe um chazinho bem gostoso que a gente tem mais um Chá com Tech voltando e é isso, vinheta, chama nós! Bom, se você não vive numa bolha, você já deve ter escutado a respeito do ChatGPT. É um sistema de inteligência artificial baseada em texto. É como se fosse um bot em que você pode conversar com ele e ele faz coisas que chegam a parecer mágica, mas hoje a gente vai ver que não é bem assim. E antes eu quero que você se acalme. Sim, esse papo de ele vai trocar, você vai perder o seu emprego para ele, é tudo balela, cara. A gente vai ver hoje que ele não é mágico assim, que ele tem os seus defeitos, mas que ele é, no fundo, uma ferramenta excepcional pra gente agregar no nosso dia a dia. E eu vou ensinar para vocês como fazer isso hoje, beleza? Então, para começar, como nesse canal a gente não fala só de código, a gente também fala de coisas importantes, coisas da realidade que a gente vai fazer hoje. A gente vai pegar uma base de dados de desmatamento da Amazônia e vai pedir para ele gerar uma análise pra gente. E a gente vai fazer algumas intervenções para que ele chegue a algumas conclusões, para que ele elabore alguns insights que ele vai dar pra gente e para que a gente consiga ter como resultado um relatório a respeito do desmatamento da Amazônia e o que causou determinadas variações e pra gente aprofundar determinados detalhes. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, tá? Eu acessei esse site aqui, Observação da Terra, que dá um monitoramento do desmatamento da Amazônia brasileira via satélite. E o legal é que ele dá ano a ano de todos os estados que compõem a Amazônia Legal, né? Qual foi o desmatamento relativo de cada um desses estados, tá bom? E aí nada mais nada menos do que eu peguei essa tabela aqui e transformei, né, num Excelzão, só copiei e colei, que não tem nenhuma mágica, tá? E o que eu fiz? Eu entreguei o link de compartilhamento pro ChatGPT e pedi que ele me entregasse 5 dos melhores insights com base nesses dados. E aqui eu tenho 2 dicas para você. A primeira dica é que você tem como entregar uma tabela como input do ChatGPT. Você pode fazer isso de 2 formas. A primeira é como eu fiz aqui. Você cria um CSV no Google Planilhas da vida ou até, sei lá, cria no seu Excel e sobe via Dropbox e entrega um link de compartilhamento para ele, né? Só certifique-se que o link tem que ser público, obviamente, porque senão ele não consegue acessar. E a segunda coisa que você precisa fazer, e aqui é uma coisa que é essencial para você entender ChatGPT e incluir na sua rotina, é que ele não é mágico, né? O que eu quero dizer é que você precisa explicar muito bem algumas coisas para que ele consiga performar o que você está pedindo, né? Então, nesse caso, se eu entregasse só a tabela e analisa aí e me entrega os 5 melhores insights, ele não estava fazendo um bom trabalho, ele estava entendendo como se fosse uma tabela de vendas, nada a ver. E aí eu decidi explicar um pouco melhor para ele. Então o que eu fiz? Eu falei, essa tabela contém dados de desmatamento da Amazônia entre 88 e 2021, onde cada coluna corresponde a um estado brasileiro e a última corresponde ao equivalente da Amazônia Legal. Beleza? Ao fazer isso, ele conseguiu me trazer os 5 melhores insights. E o que eu vou fazer nesse vídeo é trabalhar esses 5 melhores insights, desenvolvê-los um pouco melhor, pedir para que ele gere códigos em Python para que a gente consiga gerar um gráfico, por exemplo, e até fazer algumas outras perguntas suporte para que a gente possa explicar ou embasar melhor cada um dos insights que ele está entregando aqui. Então vamos lá para o primeiro insight, que é: a taxa de desmatamento da Amazônia tem oscilado ao longo dos anos. Em geral, houve um aumento significativo do desmatamento nas décadas de 80 e 90, seguindo a redução nos anos 2000 e 2010. No entanto, a partir de 2012, a taxa de desmatamento começou a aumentar novamente. Então, ele basicamente pegou e olhou ali o total de desmatamento e fez uma análise com base nas oscilações ao longo dos anos. Até aí, beleza, mas como é que a gente evidencia isso? Bom, a melhor coisa pra gente fazer é um gráfico. Então eu falei, olha,
crie um código para gerar um gráfico em Python mostrando a taxa de desmatamento da Amazônia ao longo dos anos. E aqui uma coisa interessante é, primeiro, eu especifiquei para ele, falei, cara, me cria um código em Python. Eu também pedi para ele gerar um gráfico, né? Eu dei 2 informações para ele e ele gerou. Aqui, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou separar minha tela em 2 partes, tá? A primeira vai ser o ChatGPT, aqui na direita, e na esquerda, sei lá, direita e esquerda, nunca fui bom com essas coisas, você vai saber onde tá. E aí, aqui eu tenho um código em Python, tá? E se a gente rodar, simplesmente copiar e colar esse código, ele ia dar erro. Por quê? Aqui tem alguns ajustes que a gente precisa fazer, que a gente precisa considerar que o ChatGPT, ele não é perfeito, tá? E a primeira coisa que ele tá fazendo ele tá entregando o código em Python como se ele estivesse explicando pra gente. Aqui ele tá cometendo alguns pequenos deslizes e eu quero que você preste atenção. Primeira coisa, vamos importar o dataset, como ele fez. Rodei aqui o código, massa, e vamos ver como é que tá o DF dele. Bom, o DF, ele gerou exatamente como o dataset que eu pedi aqui, porém o que acontece é que o que ele está chamando de DF ano, pra gente é a coluna ano/estados. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei, ele está usando o código de Python como se ele estivesse explicando pra gente, não é necessariamente esse código de Python, ele funciona nesse dataset aqui, tá? Então a gente vai ter que fazer algumas alterações. A primeira é alterar o nome das colunas, então o que ele chama de ano é o que a gente está chamando de ano/estado, e o que ele chama de Amazônia Legal, né, que é como se ele estivesse explicando pra gente, é a coluna AMZ Legal. Substituindo essas informações, ele gera o gráfico certinho, e aí a gente consegue chegar na mesma conclusão que ele, que a gente tem uma oscilação muito grande entre as décadas de 80 a 90, e a partir dos anos de 2000 até 2012, mais ou menos, a gente tem uma significativa queda no desmatamento, né, chegando a seu menor patamar em 2012. Sim. E aí depois ele volta, né, ele muda a tendência e ele volta a aumentar. Então o primeiro insight que o ChatGPT nos deu é válido, faz todo sentido e tá aqui a evidência e a gente pode inclusive plotar esse gráfico na nossa apresentação e usar ele como evidência desse primeiro insight. Vamos lá olhar o segundo insight. O estado do Pará tem sido historicamente responsável pela maior parte do desmatamento da Amazônia. Nos últimos anos, no entanto, os outros estados como Mato Grosso, Rondônia e Amazônia também têm contribuído significativamente para o desmatamento. Então aqui que ele tá fazendo é pegando a distribuição por estado e vendo que, historicamente, o estado do Pará foi um dos maiores responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. Mas aí é que tá, aqui tem uma questão interessante, e aí é que eu tentei fazer umas perguntas auxiliares pra gente elaborar esse insight. A primeira coisa que eu fiz é pedir mais um gráfico em Python, então ó, cria um código em Python para gerar gráfico de barras empilhadas, aquele gráfico que vem a barra, né, e cada pedacinho da barra corresponde a um estado, né, mostrando a contribuição de cada estado no desmatamento da Amazônia em geral. Ele gerou esse código com aqueles mesmos problemas, então a coluna de ano, né, que ele chama de ano, pra gente chama ano/estado, né, e aí fazendo essas alterações, a gente consegue chegar nesse gráfico aqui. Mas eu não gostei, sinceramente não gostei muito desse gráfico, ele até que funciona, mas como são muitos anos e muitos estados, ele acaba não dando uma visão muito boa, né, do que a gente quer ver, que é a contribuição do estado do Pará. A contribuição, na verdade, é a importância do estado do Pará no que diz respeito ao desmatamento da Amazônia. Então a gente tem aqui essa barra roxinha, né, que seria o estado do Pará, mas não dá para ver muito bem. Então o que eu vou fazer é o seguinte, falei, olha, esse gráfico, eu expliquei para ele ainda, como se eu estivesse explicando para vocês. Esse gráfico não mostra a relação de desmatamento ocorrido no Pará com o total da Amazônia Legal. Pode refazer esse gráfico mostrando o percentual relativo do Pará ao desmatamento da Amazônia no total. E aí ele passou o gráfico, fazendo aquelas mesmas alterações, mudando ali alguns nomes, né, que para ele é como se ele estivesse explicando pra gente, mas no nosso dataset são outros nomes. Fazendo a alteração desse código, ele consegue trazer o desmatamento do Pará na Amazônia Legal. E pra gente desmembrar esse segundo insight, seria legal a gente ver qual que é a contribuição do Pará, que na verdade não é contribuição, né? Mas enfim, como é que é a importância do Pará no desmatamento da Amazônia. O que eu quero que ele entregue é o gráfico percentual, ou seja, o quanto percentualmente o Pará impacta no desmatamento da Amazônia. Falei, olha, esse gráfico não mostra a relação do desmatamento ocorrido no Pará com o total da Amazônia. Pode refazer esse gráfico mostrando o percentual relativo do Pará no desmatamento da Amazônia no total. E aí ele refez o gráfico mostrando o percentual relativo ao Pará, né? E aqui tem uma coisa interessante, porque a gente vê que o Pará, ele
né, significativamente, ele sempre correspondeu em torno de 30%. E aí aqui a gente tem uma conclusão interessante, né? Até meados de 2005, o Pará, ele correspondia a mais ou menos 35%, né, do desmatamento, e depois ele tem um pulo, chegando a algo em torno de 55% ali em meados de 2008, algo assim. Mas aqui a gente tem, né, algumas coisas, algumas ponderações para fazer. O primeiro é que, territorialmente, o Pará corresponde a um bom percentual da Amazônia Legal. Vamos ver aqui no gráfico, né? Pegando, obviamente, a Amazônia Legal, né, da parte do Brasil, porque ela, né, se estende a outros países, né? A gente vê que o Pará e o Amazonas são os dois maiores estados onde se concentra a Amazônia Legal. Então a gente precisa entender o quanto territorialmente ele corresponde da Amazônia Legal para fazer um paralelo com o percentual que ele corresponde do desmatamento. Né? Porque se for proporcional, então se for algo em torno de 35%, 40% do território da Amazônia Legal está concentrado no Pará e ele proporcionalmente também corresponde a isso no desmatamento, a gente pode concluir que ele não tem tantas oscilações. Talvez outros estados contribuem mais para o desmatamento do que o próprio Pará. Mas se não for essa relação, talvez a gente possa concluir que do ponto de vista do estado do Pará possa ser um problema. Então existe um rol de políticas públicas que a gente pode fazer sabendo aonde que está o problema. Então aqui eu vou usar o próprio ChatGPT para me responder isso. Então eu cheguei para ele e falei, olha, qual é o percentual territorial do Pará na Amazônia Legal? Ele falou um monte de coisa, né? O estado do Pará, um dos nomes estados, blá, 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 blá. O estado do Pará corresponde a cerca de 26% da região. Então, a gente tem um problema. Por quê? Porque se ele corresponde a 26% da região no total e o desmatamento corresponde a 55% em 2005, em 2010 mais ou menos, aí a gente tem um problema, né? Significa que o estado do Pará, para além, né, dele ser um estado portador de 1/4 do território, ele está correspondendo para quase metade do desmatamento. Então significa que algo errado tem lá. Ou, né, de repente é um estado que está sendo conivente com o desmatamento, pode ser que o próprio governo estadual esteja não fazendo um bom trabalho nesse sentido, e aí a gente tem que fazer uma análise. Então sim, o segundo insight que ele nos trouxe faz sentido, ele é um dos principais responsáveis no desmatamento da Amazônia. Então vamos para o terceiro insight, tá? O desmatamento da Amazônia é afetado por fatores como mudança na legislação ambiental e econômica do país. Por exemplo, a taxa de desmatamento caiu significativamente no final dos anos 2000 após a introdução de políticas de controle de desmatamento em um período de baixo crescimento econômico. Legal, vamos voltar para o gráfico lá. Então significa que a taxa de desmatamento caiu no final dos anos 2000, faz sentido, né? Lá para os anos 2002 ali, né, ele começa a cair após a introdução de políticas de controle de desmatamento em um período de baixo crescimento econômico. Vamos lá e vamos perguntar para o ChatGPT o que aconteceu nesse período. Então, eu cheguei para ele e falei, olha, quais foram as políticas que impactaram na redução do desmatamento da Amazônia legal entre os períodos de 2000 e 2012. Porque eu sou muito ruim em leitura em voz alta, você já deve ter reparado isso, eu vou botar uma outra inteligência artificial para ler o resultado e a gente vai reagir juntos, tá bom? Durante o período de 2000 a 2012, várias políticas foram implementadas no Brasil com o objetivo de reduzir o desmatamento na Amazônia Legal. Algumas das principais políticas que impactaram na redução do desmatamento foram: Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, PPCDEM, lançado em 2004. O PPCDEM é um plano de ação do governo federal para reduzir o desmatamento na Amazônia. O plano inclui ações de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal, regularização fundiária, criação de áreas protegidas e fomento a atividades econômicas sustentáveis na região. História da soja. Em 2006, a indústria da soja assinou um acordo voluntário com organizações da sociedade civil para não comprar soja produzida em áreas desmatadas na Amazônia. A moratória foi renovada a cada ano desde então e contribuiu para reduzir o desmatamento na região. Cadastro Ambiental Rural, CAR. Criado em 2012, o CAR é um registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais do país. O cadastro permite que o governo monitore o uso da terra e identifique áreas de desmatamento ilegal. Combate ao desmatamento ilegal. O governo federal intensificou as operações de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal na região, com a criação de unidades especiais da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Massa, faz todo sentido, que é realmente isso que aconteceu. Bom, o quarto insight, aqui é uma coisa muito interessante, vamos ler aqui. O desmatamento é intenso em certas épocas do ano. Por exemplo, os meses de julho, agosto e setembro, que correspondem a períodos de seca na região amazônica, costumam apresentar maiores taxas de desmatamento. Porque se a gente for lembrar,
dado que a gente processou para ele não diz respeito aos meses do ano. Ou seja, ele tirou essa informação de outras fontes e ele agregou como um insight para agregar nas informações que ele estava trazendo para a gente. Ou seja, ele não só é capaz de analisar os dados que a gente traz, mas ele também é capaz de buscar fontes externas e conseguir agregar na análise. Bom, e vamos lá, e vamos para o último insight. Apesar dos esforços para reduzir o desmatamento, os números ainda são alarmantes. Apenas em 2020, a Amazônia perdeu cerca de 8 mil km² de floresta, um aumento de 34% em relação a 2019. Isso sugere que há muito trabalho a ser feito para preservar a maior floresta tropical do mundo, né? Então, como a gente já estava vendo, né, a partir de 2015, sobretudo, a gente tem uma mudança de tendência, né? Então, o desmatamento volta a aumentar. E não só volta a aumentar, como a gente tem aqui, por exemplo, no período de 2019, 2020, uma inclinação muito grande de aumento de desmatamento na Amazônia. E a gente sabe qual que é. E a gente vai perguntar pro ChatGPT para ver o quanto ele consegue ser sagaz e saber o que a gente tá pensando aqui. Vamos lá. Quais foram os principais motivos que impactaram no aumento do desmatamento da Amazônia Legal entre os anos de 2018 e os anos de 2021? Vou colocar aqui a inteligência para ler pra gente. Entre os anos de 2018 e 2021, houve um aumento significativo no desmatamento da Amazônia Legal, e isso se deve a uma série de fatores. Abaixo, listo alguns dos possíveis motivos que contribuíram para esse aumento. Falta de fiscalização e enfraquecimento de órgãos ambientais. Com a redução no orçamento de órgãos ambientais e a diminuição da presença do Estado na região, aumentaram as chances de atividades ilegais, como a exploração de madeira e a grilagem de terras, o que consequentemente aumentou o desmatamento. Sim, se antes a gente tinha um aumento da fiscalização, agora a gente tem não só uma redução, como um enfraquecimento ou um desaparelhamento dos órgãos ambientais. Aumento da atividade agropecuária. A abertura de novas áreas para a criação de gado e para o cultivo de soja e outras culturas agrícolas tem sido um dos principais motivos do desmatamento na Amazônia. A expansão dessas atividades agrícolas pode ter sido impulsionada pela demanda crescente de commodities agrícolas no mercado global. Incêndios criminosos. Além do desmatamento, a ocorrência de incêndios criminosos também aumentou na Amazônia nos últimos anos. Esse problema está relacionado com a abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária, mas também pode ter sido motivado por conflitos fundiários e pela especulação imobiliária na região. Queimadas criminosas. Legal, faz todo sentido, foi isso que a gente viu mesmo. Políticas públicas inadequadas. As políticas públicas para a região amazônica, como a regularização fundiária e a concessão de licenças ambientais, muitas vezes não têm sido eficazes para conter o desmatamento. Além disso, medidas como a flexibilização da legislação ambiental e o incentivo a atividades econômicas de baixa eficiência produtiva também podem ter contribuído para o aumento do desmatamento. Pressões econômicas. As pressões econômicas, tanto internas quanto externas, têm sido um fator significativo no aumento do desmatamento. A demanda por recursos naturais como madeira e minerais, bem como a necessidade de expansão da agropecuária, tem levado a um crescimento das atividades econômicas na região, o que pode ter contribuído para o aumento do desmatamento. Bom, então o conteúdo de hoje é isso. O que a gente pode chegar de conclusão a partir, né, desse exercício? Primeiro, a IA não vai roubar o nosso trabalho. O que ela é, no fundo, é uma ferramenta. Uma ferramenta pelo qual a gente pode utilizar a partir de agora. E sabendo fazer as perguntas certas, a gente consegue utilizar ela para ganhar velocidade. Às vezes ganhar até mais embasamento, né, nas nossas análises. E isso vai contribuir muito no nosso dia a dia. E aí, o que você precisa saber para você não perder o emprego? Obviamente, que isso não vai acontecer. Você precisa saber, né, como utilizar ela, né, para você chegar aos fins, né, aos resultados que você precisa chegar. E ela vai te poupar muito tempo em muitos momentos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É isso, galera. Eu tô muito feliz de estar de volta. Eu espero vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo.